Você já se perguntou o que acontece quando a máscara do narcisista finalmente racha? Quando aquele que sempre manipulou, humilhou e desumanizou se vê ajoelhado diante da própria sombra? Carl Jung dizia que tudo o que negamos em nós mesmos retorna com força destrutiva. E o narcisista, ao fugir do próprio inconsciente, constrói um castelo de areia sobre um abismo. Mas e se existissem golpes mentais ocultos, arquétipos esquecidos, capazes de fazer esse império ruir? Não estamos falando de vingança. Estamos falando de um espelho que devolve a verdade com tamanha intensidade, que até os mais arrogantes imploram para que ele seja quebrado. Você acredita que pode expor um narcisista usando lógica? Engano fatal. O narcisista não vive no reino da razão. Ele habita os corredores labirínticos do ego inflado, onde toda dor é projetada, todo erro é negado e toda culpa é jogada sobre o outro. Mas e se você pudesse falar a língua que ele tenta esconder de si mesmo? E se houvesse uma forma proibida, perigosa sim, mas poderosa, de atravessar as defesas invisíveis que ele construiu desde a infância? Você está prestes a conhecer uma sequência de atos mentais que não foram criados para convencer, mas para colapsar estruturas internas que ele nem sabe que carrega. Imagine um jogo silencioso onde o outro não percebe que já está perdendo, onde cada palavra sua não é uma resposta, mas uma convocação para um duelo simbólico. Jung não acreditava em acasos. Tudo que te fere, te chama. Tudo que te persegue, te espelha. E quando você parar de correr, algo muda. Há uma dança arquetípica em ação aqui. A vítima, o tirano, o redentor. E a pergunta que ecoa é: quem você será no último ato? Porque o narcisista, por mais que tente parecer invencível, carrega dentro de si a criança ferida que jamais foi ouvida. E é nesse ponto cego que o golpe acontece. Mas cuidado. O caminho para desmantelar um narcisista não está nos gritos, mas nos silêncios. Não nas acusações, mas nas pausas. Há forças simbólicas que operam no submundo da psique. Forças que, quando acionadas, viram o jogo de forma irreversível. Não pense que você está apenas assistindo a um vídeo. Você está sendo chamado para um ritual psicológico. Um mergulho onde cada frase destrava memórias, instiga desconfortos e planta dúvidas que te farão questionar tudo, inclusive a sua própria sombra. Porque ninguém atrai um narcisista por acaso e ninguém sai ileso desse espelho. Agora a escolha está diante de você. Fechar essa janela ou atravessar o umbral. Porque nas próximas cenas você não verá apenas um narcisista se humilhando. Você verá os mecanismos invisíveis que o controlam desmoronarem diante de golpes que não são físicos, são psíquicos, proibidos, arquetípicos. E se você acha que já viu esse jogo antes, é sinal de que ainda não entendeu quem realmente estava jogando. Você consegue lembrar a primeira vez que sentiu que algo estava errado, mas não soube explicar? Aquele arrepio sutil, aquela sensação incômoda de estar sendo manipulado, mesmo quando tudo parecia gentil? O narcisista não entra como um inimigo. Ele se infiltra como aquilo que você mais desejava ouvir. Carl Jung já dizia: aquilo que você mais deseja muitas vezes esconde aquilo que você mais teme. E é nessa fenda entre desejo e medo que ele se instala. Aos poucos, ele vai moldando sua presença dentro de você como uma sombra silenciosa, que ocupa espaço sem pedir permissão. É assim que tudo começa, não com gritos, mas com elogios, não com ofensas, mas com adoração. O narcisista sussurra verdades que você gostaria que fossem reais, e você acredita porque quer acreditar. Porque talvez nunca tenha sido olhado com tanto fascínio antes, e é justamente esse fascínio que se transforma em veneno. A armadilha não está na dor, mas no prazer inicial, e quando você se dá conta, já está preso.
preso num teatro onde o outro é sempre a vítima e você o problema. Mas há algo ainda mais perturbador, a sensação de que de alguma forma você permitiu, não por fraqueza, mas por carência, por esperança, por não saber reconhecer que nem todo amor é cura e que há afetos que sangram mais do que curam. Jung alertava, tudo o que negamos em nós se manifesta lá fora como destino. E o narcisista é o destino de uma alma que se esqueceu do próprio valor. Ele não chega por acaso, ele responde a um vazio, a uma ausência de identidade, a uma urgência de ser visto. E quando você finalmente percebe, algo em você já se foi. Pode ser a sua voz, pode ser sua clareza, pode ser sua fé em si mesmo. O narcisista não tira tudo de uma vez. Ele dissolve partes de você enquanto te convence de que está fazendo o contrário. E o mais cruel é que muitas vezes é você quem se desculpa, você quem implora, você quem tenta salvar, quem só queria te desfigurar emocionalmente, porque ele nunca te quis inteiro. Ele precisava que você quebrasse para que ele pudesse ser o único a te consertar. Mas há uma rachadura que escapa ao controle dele. Uma memória antiga que começa a pulsar. Uma raiva silenciosa. E não é ódio, é instinto de sobrevivência. É o chamado da alma para retornar ao próprio eixo. Jung chamaria isso de individuação, o processo inevitável de confronto com a própria sombra. E agora, algo dentro de você começa a se mover. Não por vingança, mas por despertar. A ferida já não é apenas dor, é portal. E por mais que ele tente te manter preso no ciclo da culpa, você começa a enxergar o jogo. E quando você começa a enxergar, ele começa a tremer, porque o narcisista não teme o confronto, ele teme o espelho. Ele teme que você veja o que ele é sem o encanto, sem o filtro, sem o disfarce. E é aí que os golpes mentais começam. Não como armas, mas como revelações. Você para de reagir e começa a observar. Você para de se justificar e começa a nomear. Cada silêncio seu se torna um grito simbólico, cada afastamento uma revolução. E ele sente, ele percebe, mas ainda não entende, porque ele só compreende um tipo de poder, o que controla. E quando você retira esse poder dele, ele se perde, ele começa a desmoronar por dentro. Ele tenta recuperar o controle com as táticas de sempre, mas elas não funcionam mais. Você não está mais dentro do roteiro dele. Você queimou o script. E agora ele precisa improvisar. E é nesse improviso que ele se revela. A máscara escorrega, a voz treme, a raiva cresce. E pela primeira vez, ele sente medo. Medo de ser visto. Medo de ser abandonado, medo de não ter mais onde projetar a própria sombra. E nesse momento, algo impensável começa a acontecer. Ele recua, ele se contradiz, ele se fragiliza, e às vezes, sim, ele se humilha. Não porque entendeu, mas porque está desesperado para não perder a única coisa que ainda o fazia se sentir real. Você, o reflexo, a plateia, o espelho. E quando esse espelho se retira, o narcisista se vê diante do nada. Mas você ainda não terminou essa jornada. O golpe mais profundo ainda não foi dado. E ele não é visível. Ele é simbólico. Ele não está nas palavras. Ele está no silêncio que vem depois. Você está preparado para atravessar esse portal? Porque o que vem a seguir não é para quem quer justiça. É para quem quer libertação. Se você chegou até aqui, é porque sabe que algo dentro de você já começou a mudar. Talvez seja uma voz interna, aquela que você calou por tanto tempo, mas que agora, finalmente, está começando a gritar por liberdade. O que você ouviu até agora foi só o começo. Existe um caminho ainda mais profundo. Uma virada interna que pode mudar completamente a forma como você lida com o narcisista e com você mesmo. Por isso, eu preparei um material especial,
um livro digital chamado Como Calar um Narcisista Sem Dizer uma Palavra. A Psicologia Inversa Revelada. Esse não é um manual comum. É um mapa psicológico, uma sequência de estratégias emocionais, construídas para você inverter o jogo, sem precisar gritar, sem precisar explicar, apenas agindo de forma invisível, mas devastadora. Se você sentiu no peito, se durante esse vídeo você percebeu que está na hora de parar de sofrer em silêncio, dá uma olhada no primeiro comentário fixado. É lá que eu deixei o link. Mas atenção, esse conteúdo não vai ficar disponível por muito tempo. Já tem muita gente baixando. E quando sair do ar, eu não sei quando vai voltar. Se esse vídeo mexeu com você, se você sentiu que essa mensagem foi feita para você, vai lá, baixa o livro e quando terminar, volta aqui e comenta. Eu acordei. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é desse primeiro passo para sair da prisão emocional e nunca mais voltar. Ele ainda acredita que você está onde sempre esteve. Acredita que você ainda se importa em entender suas contradições, que ainda vai responder aos seus silêncios calculados, que ainda vai correr atrás das migalhas emocionais que ele atira como quem alimenta um cão fiel. Mas agora há algo diferente no ar. Algo que ele não consegue nomear, e por isso teme. Você não grita mais, você não chora mais, você não exige mais explicações. E é nesse espaço vazio de reação que o segundo golpe começa. Ele é sutil, mas letal. É a negação silenciosa. Carl Jung dizia que todo narcisista é, no fundo, um prisioneiro do próprio reflexo. Ele só existe na medida em que é refletido pelo outro. Ele não se conhece, não se reconhece. Ele interpreta um personagem e precisa do público para acreditar que é real. Quando você nega esse reflexo, sem palavras, sem confrontos, apenas com presença ausente, você o arrasta para o deserto do próprio vazio. Esse é o segundo golpe. Um golpe que não se ouve, se sente, e se sente como abandono, como desespero, como ausência de controle. Você para de perguntar onde ele esteve, você não responde às provocações veladas, você deixa a mensagem no vácuo, como se ela nunca tivesse existido. Você interrompe o ciclo de validação emocional que alimentava aquele ego inflado. E por um instante, ele pensa que está vencendo, que você está indiferente, fraco, perdido. Mas o que ele ainda não entendeu é que o seu silêncio não é fuga, é decisão. É o início da desprogramação. É o momento em que você se retira da dança e ele começa a tropeçar nos próprios passos. A negação silenciosa não é ausência de emoção, é presença seletiva. É quando você vê tudo, entende tudo, mas não se curva mais à manipulação. É o momento em que a máscara dele se torna invisível para você. Você para de enxergar o charme para de funcionar. E isso o deixa em pânico, porque agora quem decide o roteiro é você. E nesse novo script não há lugar para a performance dele. Ele tenta reativar o controle com promessas vazias, confissões falsas, até mesmo gestos de fragilidade ensaiada. Mas tudo soa artificial. O segundo golpe não fere o corpo, não atinge a pele. Ele invade o inconsciente. Ele toca a raiz da necessidade narcisista de dominar, confundir e seduzir. E quando você responde com nada, com um olhar neutro, com uma ausência emocional calculada, ele é obrigado a olhar para aquilo que passou a vida toda evitando, sua própria insignificância emocional. O que o destrói não é a sua raiva, é a sua calma, não é a sua dor, é a sua lucidez. Porque o narcisista não sabe lidar com quem se cura. Ele só sabe dominar quem ainda sangra. E aí, um novo jogo começa. Mas desta vez, ele joga sozinho. Você saiu do campo e ele tenta te provocar, te cutucar, te puxar de volta para o palco do caos. Mas agora você o observa como quem assiste a um filme antigo que perdeu o encanto. Você reconhece cada cena.
Sabe exatamente qual frase vem a seguir. E mesmo assim não reage. Você apenas contempla e dentro de você algo cresce. Uma força silenciosa, ancestral, que sempre esteve ali, mas que agora finalmente desperta. Sua soberania psíquica. Carl Jung chamava isso de reintegração do self. É quando você reúne todas as partes que havia cedido. É quando você resgata a voz, a intuição, a presença. E, acima de tudo, é quando você para de querer ser compreendido por quem só enxerga a si mesmo. Esse é o verdadeiro desligamento. Não é o que você diz, é o que você já não precisa dizer. O narcisista ainda vai tentar, porque o caos é o único idioma que ele domina. Mas você já não fala mais essa língua, e isso o desnorteia. Nesse ponto, ele pode começar a desabar. Pode se humilhar, pedir perdão, jurar mudanças que vêm embrulhadas em palavras doces, mas carregam o mesmo veneno. Ou pode reagir com fúria, pode tentar destruir sua imagem, te difamar, sabotar o pouco de paz que você está reconstruindo. Mas nada disso importa, porque o segundo golpe já foi dado. A ponte foi queimada, a dança terminou. E agora, ele dança sozinho, no eco do próprio vazio. E, ironicamente, é nesse desespero que ele começa a perceber que algo está fora do lugar e que esse algo é ele. Pela primeira vez, ele sente que perdeu algo que não consegue substituir. Porque você não era apenas uma fonte de admiração, você era o espelho onde ele via o que gostaria de ser. Agora, sem esse reflexo, ele se vê nu, fragmentado, irrelevante. E é nesse ponto que o jogo vira, não por vingança, mas por liberdade. O segundo golpe é esse, a negação silenciosa que mata o controle e planta o silêncio onde antes havia submissão. Você não gritou, você não implorou, você apenas saiu. E isso foi o suficiente para desmoronar o império construído sobre o seu coração. Mas o caminho não terminou. Ainda há camadas mais profundas, porque quando a dor se cala, a alma começa a falar. Ele ainda não entendeu. Ainda acredita que o silêncio foi apenas uma pausa e não uma ruptura. Ainda pensa que é o centro do seu universo, quando, na verdade, você já começou a orbitar em outro eixo, mas existe um momento que nenhum narcisista está preparado para enfrentar, e é nesse ponto que o terceiro golpe se manifesta. O mais cru, o mais desafiador, o mais definitivo, porque ao contrário dos anteriores, esse golpe não é invisível, ele é exposto, é um espelho verbal. É a verdade nua, dita sem rancor, sem grito, sem teatrinho. É a palavra que corta sem escândalo, clara, limpa, cirúrgica. Uma frase que não busca resposta. E é por isso que ela machuca tanto. Carl Jung nos ensinou que a verdade tem força arquetípica. Ela não precisa ser defendida, apenas dita. E quando é pronunciada com consciência, ela se torna um código, um selo de libertação. Não para quem ouve, mas para quem a diz. Porque o narcisista se alimenta da tua dúvida, do teu medo, da tua necessidade de ser compreendido. Ele sobrevive no território onde a verdade é evitada para manter a paz. Mas o terceiro golpe destrói esse pacto. Ele instala a palavra onde antes havia medo. Ele quebra o feitiço com um simples: eu sei o que você faz. E eu não jogo mais esse jogo. Esse momento não é fácil, porque falar a verdade a alguém que sempre distorce tudo é como gritar no fundo de um abismo. Mas há uma diferença fundamental agora. Você não está mais esperando o eco. Você fala por você, pela sua integridade, pela sua alma. Não para convencê-lo, mas para se purificar. E essa é a força desse terceiro golpe, a confissão que não busca salvação, a afirmação que não quer aplauso, a exposição que não pede justiça, porque já compreendeu que o verdadeiro julgamento não está nas palavras, mas no colapso silencioso do manipulador diante daquilo que não pode mais controlar.
Ele vai rir. Vai fingir que você está exagerando. Vai dizer que você sempre distorce tudo, que está muito sensível, que está inventando memórias. Mas o tom da sua voz o trai, porque você já não treme, já não hesita, já não quer convencer. Você apenas o fala e ele sente. Ele sente como uma onda que arrasta os escombros que ele tentava manter de pé com desculpas, negações e promessas. O narcisista não teme ser confrontado, ele teme ser desmascarado. E esse terceiro golpe o expõe sem que você precise levantar a voz. Jung escreveu que a árvore que toca o céu tem raízes tão profundas quanto sua copa é alta. E agora você está enraizado na sua verdade. E quanto mais você a diz, mais alto você se eleva, enquanto ele afunda na lama da própria dissimulação. Ele tenta manipular o momento, fazer você parecer cruel, ingrato, injusto, mas quanto mais ele tenta, mais você percebe. Ele nunca foi profundo, apenas barulhento. Ele nunca teve alma no que dizia, apenas necessidade. E agora que essa necessidade já não encontra lugar, ele implode. Esse terceiro golpe não precisa ser um monólogo. Pode ser uma única frase, um olhar que não se abaixa, uma postura reta, enquanto ele tenta deformar os fatos. É nesse instante que a verdade assume a forma de um espelho, e pela primeira vez ele vê algo que o assusta, a própria vulnerabilidade encoberta por jogos. E é nesse susto que ele hesita. Pela primeira vez, o personagem falha, a performance quebra, e você presencia, talvez em segundos, aquilo que esteve escondido por anos, a criança assustada por trás da máscara arrogante. Mas não se engane, verdade liberta, mas também irrita. Ele pode tentar se vingar dessa exposição, pode tentar inverter a narrativa, sabotar sua imagem, usar terceiros para te invalidar, porque ele não suporta que você saia por cima, porque ele não suporta a ideia de que você ouviu de verdade, e o mais intolerável, que você falou, que você teve coragem de dizer o que ele tentou calar com medo, com amor tóxico, com manipulação emocional. Mas essa fala não pode mais ser apagada. Uma vez que a verdade é dita, ela ressoa, ela ecoa em você como libertação, ela reverbera nele como ameaça. E o mais cruel para ele é perceber que nada do que ele disser ou fizer poderá reverter esse momento, porque o poder não está mais na sua fragilidade, está na sua lucidez, na sua clareza, na sua ausência de necessidade de convencê-lo de qualquer coisa. O terceiro golpe é a verdade que se impõe por existir, sem pedir permissão. E é isso que o destrói. Você percebe que não precisa mais de explicações, nem de desculpas, nem de promessas de mudança. A verdade te devolveu algo que ele tentou te roubar desde o início: discernimento. E com discernimento você não briga, você se retira, você não implora, você afirma, você não espera, você segue. E esse é o abismo que se abre entre vocês agora. Um abismo que ele não pode mais atravessar, porque não há mais pontes. E a única ponte que restava foi incendiada pela sua voz. Mas mesmo depois da verdade, ainda restam sombras. Ainda existem resíduos de dor, de dúvida, de memórias confusas. E é aí que você entende. O terceiro golpe não é o fim. Ele é apenas a quebra, a ruptura que permite a entrada da luz. Mas para que essa luz se consolide, há mais a ser enfrentado, porque o narcisista pode até ter recuado, mas as marcas que ele deixou ainda sussurram dentro de você. E é para calar essas vozes que o quarto golpe se aproxima. Não será fácil, mas você já provou que está pronto para descer até as raízes do que te feriu e arrancá-las, uma por uma, mesmo que doa, mesmo que sangre, mesmo que por um instante pareça que tudo está escuro demais. Porque é na escuridão que a verdadeira alma se forma. Ele ainda tenta se alimentar,
mesmo depois do silêncio, mesmo após a verdade, mesmo depois do corte que você pensou ser o fim. Mas há algo no narcisista que poucos compreendem. Ele não desiste porque está apaixonado. Ele insiste porque está faminto. Porque seu ego é um buraco sem fundo, um abismo que engole tudo. Atenção, perdão, drama, culpa, lágrimas, qualquer coisa que o faça sentir que ainda existe dentro de você. E é nesse exato ponto que o quarto golpe entra como um punhal gelado. A indiferença. Não a frieza fingida, mas a indiferença real, visceral, enraizada. A morte simbólica do vínculo. Carl Jung dizia que a energia psíquica segue onde a atenção se fixa. Quando você retira sua atenção, retira também sua energia vital. Você mata o ímã que o mantinha preso ao ciclo. E essa é a essência do quarto golpe. Não reagir, não buscar, não lembrar, não revisitar. É quando você não apenas sai do jogo, mas desinstala o tabuleiro. A partir daqui, ele não tem mais onde jogar, porque a única coisa que sustentava o narcisista era o circuito energético entre sua dor e a expectativa de que você ainda o salvasse. Quando isso morre, ele morre junto. Esse é o golpe que mais parece simples, mas que é o mais difícil de aplicar. Porque a indiferença exige maturidade emocional. Ela exige que você não queira mais provar nada, nem para ele, nem para o mundo, nem para si mesmo. Você não precisa mais mostrar que está bem. Você simplesmente está. Você não responde mais, nem em pensamento, nem nas conversas imaginárias que antes te consumiam à noite. Você não analisa cada gesto dele. Não revisita as conversas, não stalkeia os novos relacionamentos. Você desaparece da equação, e não como fuga, mas como transcendência. E o efeito disso é brutal, porque ele começa a testar os antigos gatilhos, manda uma mensagem nostálgica, usa alguém para fazer você saber que ele está diferente. Provoca nas redes sociais, tece armadilhas emocionais veladas, mas você não se move. Porque você já viu demais, porque você já sabe demais. Porque agora você entende que qualquer reação, até mesmo o desprezo, ainda é alimento para a fome dele. E é por isso que a verdadeira arma não é a raiva, é o nada. O narcisista não sabe lidar com o nada, porque o nada é um espelho que não reflete. E sem reflexo, ele desaparece. Ele não vê a si mesmo, ele não sente impacto, ele não tem onde atuar, e é nesse vazio que ele colapsa. Ele começa a ficar errático, instável, obsessivo, porque agora ele não está apenas perdendo você, ele está sendo engolido pelo próprio silêncio. E nesse silêncio ecoa uma verdade que o aterroriza. Ele nunca teve controle algum. O que ele tinha era o que você permitia. Jung acreditava que a alma encontra cura na aceitação da realidade interior. E nesse momento você começa a aceitar que há partes de você que ele nunca tocou, lugares onde a luz ainda vive, emoções que ele tentou destruir, mas que sobreviveram escondidas, sua compaixão, sua intuição, sua liberdade. E nesse espaço novo começa a crescer algo inesperado. Paz. Não a paz anestesiada, mas a paz viva, aquela que sabe da dor e mesmo assim continua. Mas não se iluda. A indiferença real exige disciplina, porque o velho padrão tentará voltar, às vezes por hábito, às vezes por saudade do que você desejou que fosse e não do que realmente foi. Você sentirá falta da intensidade, do caos, do vício emocional disfarçado de amor. Mas agora você reconhece esses impulsos, e por mais que eles tentem te puxar de volta, há uma parte de você que não se move mais, porque aprendeu, porque se esvaziou do outro para poder se preencher de si. O quarto golpe transforma você em enigma, e o narcisista odeia o que não pode decifrar. Você se torna inatingível, não por orgulho, mas por reconexão com o que sempre foi seu. Ele pode tentar de novo, pode até se humilhar,
Pode dizer que você foi o grande amor da vida dele. Mas você escuta como quem ouve um eco distante de algo que já não tem poder. Porque agora você é soberano. Agora você é inteiro. Agora você não precisa mais de explicações. Você precisa de presença. E quando o narcisista percebe que nem sua dor ele pode mais acessar, ele desiste. Mas não por escolha. Ele desiste porque morre, simbolicamente, psicologicamente. Porque seu personagem só existia no palco da sua atenção. Sem ela, ele não tem plateia. E sem plateia, não há espetáculo. O quarto golpe é isso, o encerramento do teatro, a retirada da luz, a cortina fechada e o silêncio. O silêncio absoluto, onde ele grita, mas ninguém mais ouve. Mas há algo ainda mais profundo nessa travessia. Porque enquanto ele tenta sobreviver à ausência, você começa a lembrar quem era antes da guerra. Você começa a recolher as partes de si deixadas pelo caminho. Começa a perceber que a vida sempre foi maior do que aquele ciclo, e nesse ponto, uma nova jornada começa. Uma jornada sem amarras, sem personagens, sem fome emocional, e isso ele jamais poderá acompanhar. Ainda assim, há uma última batalha, uma sombra que muitos ignoram, uma tentação que aparece no fim, quando tudo parece ter terminado. E é aí que o quinto golpe se ergue, não contra ele, mas contra o que dele ainda sobrevive dentro de você. E será o mais difícil de todos, porque é o golpe final. Então, se em algum momento desse vídeo você sentiu aquele aperto no peito, aquela sensação de que essa mensagem foi escrita para você, clica agora no primeiro comentário fixado e garante a sua cópia do meu livro digital, Como Calar um Narcisista Sem Dizer uma Palavra. A Psicologia Inversa Revelada. Isso não é só um livro, é um convite, é um sinal, é o primeiro passo para você quebrar o ciclo e começar a se reconectar com a sua própria força, se sentir no peito. Vai lá, baixa agora. Silêncio, finalmente silêncio. Mas não aquele silêncio de quem fugiu, o silêncio de quem voltou para si. A guerra cessou do lado de fora, as mensagens pararam, os testes emocionais não vêm mais, as armadilhas estão desativadas. O narcisista recuou, talvez até tenha desaparecido, e agora você se vê em paz, mas uma paz estranha, incompleta, porque há algo que ninguém te contou. O mais perigoso não era ele, é o que ele deixou dentro de você. E é nesse território profundo, onde moram as marcas invisíveis, que o quinto golpe precisa acontecer. O mais duro, o mais inesperado, o único que não se aplica ao outro, mas a você mesmo. Esse é o golpe que não grita, ele cura. O golpe que não fere, ele encerra. O quinto golpe é o perdão, mas não aquele que é oferecido com as mãos trêmulas ou com o coração ainda ferido. É o perdão que não pede resposta, que não exige reconhecimento, que não precisa ser recebido para existir. É o perdão que você dá, por você. Jung dizia que o inconsciente é estruturado por símbolos e o perdão é o mais poderoso de todos. Ele não é um ato moral, é um rito, uma ruptura simbólica, uma declaração ao universo de que aquilo que te feriu não tem mais domínio sobre sua narrativa. Você não perdoa o que foi feito. Você perdoa a si mesmo por ter acreditado que merecia. Você se absolve da culpa por ter ficado demais, calado demais, amado demais. Você olha para aquela versão sua que se ajoelhou por migalhas emocionais e a acolhe. Não com desprezo, mas com compaixão. Você entende que aquela dor foi uma linguagem, que aquele vínculo foi um espelho quebrado onde você tentava se reconhecer. E nesse momento, você decide não carregar mais o peso da vergonha. Esse é o perdão. Não um ato nobre, mas uma escolha de liberdade. Mas ele vem com resistência, porque uma parte sua ainda acredita que perdoar
é permitir, que perdoar é esquecer, que perdoar é dizer que não doeu, mas você já está além disso. Você não precisa mais provar nada a ninguém. O perdão aqui não é para ele, é para romper o fio que ainda o mantinha vivo dentro do seu peito. Porque mesmo depois da indiferença, há memórias que sussurram. Há vozes internas que dizem que você foi tolo, fraco, ingênuo. E são essas vozes que precisam do quinto golpe. Um golpe sem som, um golpe de luz. Você pode até sentir raiva ao pensar nisso. Como perdoar alguém que destruiu tanto? Mas é aqui que a alma amadurece. O perdão não é sobre o outro. É sobre você não permitir que essa destruição continue. É sobre fechar a última porta, não com ódio, com inteireza. Quando você perdoa de verdade, não há mais espaço para o outro dentro da sua história. Ele se torna um personagem secundário numa narrativa que voltou a girar ao seu redor. O perdão real não torna leve o que foi pesado. Ele só te permite deixar a bagagem no chão. Jung chamava isso de reintegração. Um processo que não se faz com palavras, mas com coragem. E perdoar com coragem é admitir que você também teve escolhas, que você também se traiu em alguns momentos, que você também fechou os olhos diante dos sinais. E ao invés de se punir por isso, você se oferece aquilo que ninguém te ofereceu, compreensão. E nessa compreensão, a alma se alinha. As feridas cicatrizam. O caos cessa. Porque o verdadeiro inimigo sempre foi a voz dentro de você que dizia que você merecia menos do que sonhava. Esse quinto golpe não vem com alívio imediato. Ele dói como um parto, porque, de certa forma, é exatamente isso. Um renascimento, uma reconfiguração. Você não é mais quem foi, e ao mesmo tempo está mais próximo de si do que jamais esteve. Você olha para o passado e já não sangra. Olha para os momentos de desespero e sente compaixão. Olha para o rosto do narcisista e pela primeira vez não sente nada, nem ódio, nem amor, nem necessidade de explicação. Você apenas sente, acabou. E esse fim não vem com aplauso, não vem com plateia, não tem espetáculo, é íntimo, silencioso, quase invisível. Mas quando acontece, você sente, como se algo pesado saísse das suas costas. Como se o peito abrisse espaço para algo novo. Não a esperança de um novo amor, mas a dignidade de um novo estado interno. Um estado onde não há mais necessidade de vigilância, de máscara, de defesa constante. Você não está mais em guerra, porque o inimigo se dissolveu junto com a ilusão. Você pode até chorar, não por saudade dele, mas por amor a si, porque agora você vê com clareza o que sempre esteve lá. Você nunca precisou implorar para ser amado. Você só precisava lembrar quem era antes de se esquecer. E agora você se lembra. E isso é tudo. O perdão que você oferece é o mesmo que te liberta. Ele não reescreve o passado, mas permite que o futuro não carregue mais a voz daquele que tentou apagar a sua. E é por isso que este é o quinto golpe, o mais nobre, o mais perigoso, o mais libertador, porque ele mata não o narcisista, mas o que dele sobrevive em você. Ele encerra o ciclo, ele fecha o portal, ele te devolve, inteiro, verdadeiro, livre, e talvez pela primeira vez em muito tempo, em paz. Você achou que tinha terminado. Achou que o silêncio era o fim, que a ausência era a resposta, que o perdão era o ponto final. Mas Carl Jung nos alertou. O inconsciente continua operando mesmo quando pensamos estar acordados. E quando a luz da consciência toca certas sombras, outras ainda mais antigas se revelam. O narcisista pode ter saído da sua vida, mas e quanto à parte sua que se acostumou a viver sob a sombra dele? E quanto ao personagem que você mesmo construiu para sobreviver? O sexto golpe não é contra ele.
é contra aquilo que você se tornou para suportá-lo. Sim, houve um tempo em que você precisou sorrir quando tudo doía. Precisou se calar para não acender mais um ataque. Precisou se diminuir para caber em um espaço onde nunca foi convidado a ser inteiro. Mas o que acontece com um ser humano quando o personagem da sobrevivência se torna um hábito? Ele se desconecta da essência, esquece quem é, esquece o gosto da própria voz. O sexto golpe é esse: o colapso desse falso eu, a quebra da persona adaptada, a morte simbólica daquele que você se tornou por medo de desaparecer. Jung falava da persona como uma máscara necessária para viver em sociedade, mas quando essa máscara se confunde com o rosto, nasce o vazio. E é esse vazio que muitos sentem após saírem de relações com narcisistas. Um buraco, uma ausência, uma falta de propósito, porque de forma inconsciente toda a sua energia existia para gerenciar o caos do outro. E agora, sem o caos, quem é você? O sexto golpe é feroz, porque exige que você enfrente não mais o outro, mas a si. Não mais a manipulação externa, mas a autoimagem deformada que restou depois da guerra. Você começa a notar pequenos detalhes, a forma como ainda pede desculpas quando não deve, a tendência de buscar aprovação onde já não precisa, a vergonha de se impor, o medo de brilhar demais. Tudo isso são cacos do antigo personagem. Um personagem treinado para ser invisível, mas útil. Submisso, mas presente. Sempre calmo, mesmo diante do incêndio. E agora que você pode sair do papel, algo dentro de você hesita. Porque essa máscara também te protegeu. Também te manteve vivo, mas agora ela te prende. O sexto golpe exige coragem para arrancá-la, para dizer não sem se explicar, para desejar sem se desculpar, para ocupar o espaço que sempre foi seu, sem medo de ofuscar ninguém. Não é um processo limpo, é visceral. Há momentos em que você se sente traindo a si mesmo. Como se fosse cruel assumir sua verdadeira forma depois de tanto tempo tentando agradar. Mas essa culpa não é sua, é resíduo, é memória emocional deformada, e ela precisa ser queimada, não repetida. E aí vem a dor de ver quem você era e quem você poderia ter sido, a dor de perceber o tempo perdido, as oportunidades sabotadas, os sonhos adiados. Mas também vem o alívio de saber que ainda há tempo, que você não é a sua versão condicionada, que você é quem sobrou depois da demolição, e isso é força. O sexto golpe é essa transição do sobrevivente para o protagonista, do coadjuvante no filme do narcisista para o diretor da própria história. Uma mudança que assusta, porque é definitiva. E nesse momento você percebe que a luta nunca foi só para se libertar dele. Foi para se libertar da versão de si que o tolerava. O que te prende não é mais o vínculo com o outro, mas o vínculo com o seu eu ferido. E agora é esse eu que precisa ser abraçado, e então deixado para trás. Você não o odeia, você o honra. Agradece, porque foi ele quem te manteve respirando quando tudo faltava. Mas agora você está pronto para ser mais do que um sobrevivente. Está pronto para ser inteiro. O sexto golpe não tem plateia, não tem testemunha. Ele acontece no escuro, no silêncio, numa conversa interna que ninguém ouve. É quando você diz: eu não preciso mais ser quem aprendi a ser para ser aceito. E nesse instante algo morre. Mas algo nasce, um novo self, não moldado pelo medo, mas pela escolha, não reativo, mas criativo, não defensivo, mas expressivo. E esse self é indomável, porque ele não depende mais da aprovação externa para existir. É nesse renascimento que você encontra uma forma de liberdade que o narcisista jamais compreenderia. Uma liberdade que não é rebeldia, é presença. Não é resistência, é clareza. Você não precisa mais provar nada, nem contra ele, nem contra o passado, nem contra si. Porque agora, você lembra, você sente,
Você sabe, e o personagem, aquele personagem que foi necessário, já pode descansar, mas ainda resta uma última dobra no tempo. Um último sussurro psíquico que ecoa entre você e o mundo, porque mesmo liberto, ainda há uma corda invisível que prende você à expectativa do que virá. E esse fio só será cortado com o último golpe. Você caminhou até aqui acreditando que a libertação era o fim, que bastava sair, silenciar, curar, renascer e pronto. Mas Carl Jung advertia: aquilo que não enfrentamos em nosso inconsciente retorna como destino. E há um tipo de destino que é cíclico, que volta com novas faces, novas vozes, novos corpos, porque o narcisista não é só alguém do passado. Ele é uma manifestação do que ainda vibra dentro de você. E enquanto existir expectativa, existe vulnerabilidade. Por isso, o sétimo golpe não é contra o outro, nem contra o eu antigo. É contra o laço invisível com o futuro, o fim da esperança de que alguém venha te completar. Esse golpe é uma ruptura profunda com a ilusão de que o próximo será diferente, de que o novo trará o que o anterior não soube dar. É a destruição da fantasia de que haverá alguém que compensará o que você perdeu. Porque enquanto houver essa espera, você continua preso, não ao narcisista, mas ao arquétipo do Salvador. E ele é tão perigoso quanto o carrasco. Jung sabia disso. O desejo não resolvido de ser redimido por outro é a armadilha final da alma. Por isso, o sétimo golpe não cura a ferida. Ele sela, ele fecha, ele transforma a cicatriz em altar. Você acorda um dia e percebe, não virá ninguém. E ao invés disso te enlouquecer, algo se aquieta, porque no fundo você sempre soube. Sempre intuiu que toda essa jornada não era sobre o outro, mas sobre você. E agora, sem esperar mais, sem projetar mais, sem desejar mais, você encontra o espaço onde finalmente pode apenas ser. O silêncio que vem não é vazio. É vasto. É um campo onde o amor não é busca. É estado, onde o vínculo não é necessidade, é escolha. E onde o outro, quando vier, se vier, não será continuação de um trauma, mas celebração de uma inteireza. Esse é o golpe que o narcisista jamais compreenderia, porque ele vive da fome, da busca eterna, da necessidade de alguém que preencha o eco de si mesmo. Mas você, agora, escolhe o silêncio. Não o silêncio do trauma, mas o silêncio existencial. O silêncio que não pergunta, não espera, não cobra, não implora. Um silêncio que não é ausência de som, é plenitude interna. Um silêncio que sepulta o ciclo. E não há nada mais ensurdecedor para quem tentou te dominar do que perceber que você já não ouve mais nem as próprias vozes do passado. O sétimo golpe é invisível porque não se mostra, não se comunica, ele apenas existe. Ele é a ausência de carência, é o fim da dependência psíquica, é o ponto onde até o ressentimento perde o sentido, porque você percebe que lutar contra o que passou é continuar sendo moldado por ele, e então você solta. Mas desta vez, não solta o outro. Solta o desejo de que algo diferente teria acontecido. Solta a fantasia de que, se tivesse dito isso ou aquilo, tudo teria sido diferente. Solta até a ideia de que precisava ter aprendido algo. Porque há experiências que não ensinam, apenas purificam. Esse golpe não é praticado com palavras. É praticado com a alma. É um rito silencioso, um ritual interno. Você caminha pelas memórias uma última vez, e não para sofrer, mas para se despedir. Visita mentalmente cada ferida, cada cena, cada silêncio cruel, e vai apagando o fogo do significado que aquilo um dia teve. O trauma vira pó. O rosto dele se desfaz. As palavras dele perdem o tom. As promessas quebradas não ecoam mais, porque agora você entendeu. Era tudo sobre você. Era tudo sobre a parte sua que pedia para nascer. E só nasceu depois da dor.
Jung diria que este é o momento onde a alma retorna ao centro, onde os arquétipos deixam de dominar e se tornam aliados. O narcisista interno se cala, o sabotador se dissolve. A vítima encontra seu próprio túmulo e você o honra. Mas não se enterra com ela, você pisa fora, você retorna, inteiro, sem precisar mais destruir o que foi, sem precisar mais construir uma versão perfeita de si. Porque agora, pela primeira vez, você não está tentando ser nada. E nesse não esforço nasce o real. O sétimo golpe não destrói, ele finaliza. Ele não é barulhento, é eterno. Ele encerra a sequência de reações que te prendiam ao passado, ao presente e ao futuro. Você para. Simplesmente para. E esse parar é o maior ato de poder que alguém pode realizar. Porque quem para de buscar fora, começa a encontrar dentro. E nesse encontro, não há mais espaço para o narcisista. Não há mais brecha para a manipulação. Porque o verdadeiro jogo terminou. Você não sente raiva, não sente amor, não sente dor. Você apenas sente paz. E ela é silenciosa, profunda, inabalável. É a paz de quem já caiu, já gritou, já sangrou, já renasceu e agora apenas respira. O narcisista não poderá mais te encontrar. Não, porque você se escondeu, mas porque você deixou de ser acessível ao drama. Você deixou de responder à frequência da escassez. E quem vive no caos não reconhece quem habita o silêncio. Esse é o sétimo golpe, o último, o definitivo. A ruptura que não faz barulho, mas reverbera por toda uma existência. O que foi dito aqui não precisa ser lembrado, porque já está escrito dentro de você. Não em palavras, mas em camadas silenciosas de percepção que agora começam a se mover. O que parecia dor revelou-se espelho. O que parecia fraqueza tornou-se linguagem. E o que parecia fim, talvez seja apenas o início de algo que você ainda não sabe nomear. Mas sente, porque há sentimentos que não surgem da mente, nascem do inconsciente, como memórias que estavam à espreita, aguardando o instante certo para florescer. Você atravessou abismos internos, tocou o caos com as próprias mãos, desceu ao território da sombra, e ali, onde muitos se perdem, você se viu. Não como queria ser, mas como realmente é, e isso é raro, é sagrado, porque a maioria não chega tão longe, a maioria para nos primeiros degraus, mas você ficou, você suportou, você ouviu o que ninguém teve coragem de te dizer e, mesmo sem saber, fez aquilo que Carl Jung chamou de processo de individuação. Deixou de ser cópia do trauma e começou a ser a assinatura da própria alma. Agora, cada palavra não soa mais como informação, mas como reverberação. Como se as frases tivessem deixado de ser frases para se tornarem espelhos, e nesse reflexo não há mais o rosto do outro. Há o seu, nu, imperfeito, real. Pela primeira vez, você olha sem se julgar. E ao invés de perguntas, surgem silêncios. Silêncios que curam. Porque quando o barulho do mundo cessa, a alma começa a sussurrar. Talvez você ainda não saiba o que fazer com tudo isso. Talvez ainda haja partes suas que resistem. E tudo bem. Nada precisa ser compreendido de imediato. O inconsciente tem seu tempo. A verdade não precisa ser forçada. Ela cresce como raiz, devagar, invisível, mas profundamente. O que você sente agora pode não ter nome, mas tem direção. E é essa direção que importa. Porque, no fundo, você sabe, algo em você já não é mais o mesmo. Você não precisa lutar para se manter desperto. Quem já viu a sombra nunca mais dorme da mesma forma. A sua percepção está alterada. O que antes te dominava, agora te observa à distância. O que antes te engolia, agora te respeita. Porque quem atravessa a dor com lucidez, conquista um tipo de poder que não pode ser tomado. O poder de não mais reagir, mas escolher. E a escolha agora é simples.
Ou você volta para o ciclo, ou anda sozinho rumo ao desconhecido de si. E se a solidão parecer grande, lembre-se, não é ausência, é espaço. Espaço para que o novo possa chegar. Mas desta vez, não como muleta, não como distração, não como fuga, mas como encontro. E o encontro mais verdadeiro começa quando você para de procurar, quando você apenas permite, quando você se abre ao fluxo da vida sem tentar controlá-lo, porque não há mais nada a provar, só a viver. Talvez, dias depois, em silêncio, algo te visite. Uma memória, uma frase, um sussurro. E nesse instante, você entenderá que não assistiu a um vídeo. Você viveu uma travessia. E travessias não terminam quando se fecham os olhos. Elas continuam subterrâneas, plantando raízes onde antes havia terra seca. E você se lembrará. Como quem encontra uma foto antiga e, de repente, entende o que estava invisível. Esse foi um mergulho. Não em um conteúdo, mas em você. E se alguma parte do que foi dito tocou a sua pele invisível, deixe isso viver, deixe isso crescer, deixe isso respirar, porque o verdadeiro conhecimento não se acumula, ele transforma. E se algo dentro de você foi tocado, compartilhe esse vídeo com quem precisa acordar. Escreva nos comentários o que doeu, o que despertou, o que renasceu. E se essa jornada te entregou algo real, permaneça com a gente. Inscreva-se, não por impulso, mas por sentido. Porque talvez seja aqui que sua reconstrução começou. Frase de encerramento. Quando a sombra é integrada, o passado deixa de ser prisão e se torna chão.